Vamos ver uma entrevista realizada por Walter Puga Júnior, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com Adolfo Fontes, que é analista do Rabobank aqui no Brasil, que falou sobre o mercado de suínos e frangos. Ele deu um balanço do ano de 2018 e também falou sobre as perspectivas de 2019. Dá só uma olhada. Adolfo, nós já falamos sobre o mercado do boi gordo e as perspectivas que nós temos positivas para 2019. Para frango e para suíno, teremos um ano também promissor ou o mercado fica mais complicado? Olha, acho que depois de um ano que foi muito complicado, que foi o ano de 2018, a gente vai ter um ano mais positivo em 2019 para o setor de aves e suínos, né? Primeiro, a gente pode destacar a própria questão dos insumos, né? A gente tende a ter uma maior disponibilidade de milho no mercado interno esse ano de 2019. Esse já é um ponto que alivia um pouco essa questão dos resultados para essa indústria que é tão dependente do preço do milho, né, e dos grãos em geral. Depois a gente tem o mercado internacional, que foi um vilão no ano de 2018. Lembrando que para suínos a gente não tinha o mercado russo. 40% das nossas exportações em 2017 não tinham, então, destino em 2018 sem o mercado russo, né? Reabriu só a partir de novembro e com um número reduzido de plantas. E agora, para o ano de 2019, para o setor de suínos especificamente, além de ter reaberto o mercado russo, apesar desse número reduzido de plantas, a gente tem uma questão muito importante na China, que é a peste suína africana, que faz com que a produção chinesa, que é responsável por 50% da carne suína do mundo, grosso modo, dependa mais ainda de importações. O Brasil se coloca muito bem aí para exportar um volume considerável de carne para a China, por exemplo, né? Já para o frango, a gente, claro, teve alguns desafios no mercado internacional. A gente pode citar a mudança do certificado halal, a operacionalização do abate halal teve mudanças no ano de 2018. O Brasil precisou se adequar, se ajustar a essas mudanças. A gente teve também as questões da operação trapaça no começo do ano, que implicaram em algumas restrições na União Europeia. Essas questões tendem a se suavizarem no ano de 2019, né? Então a gente tem, além dessa questão dos insumos provavelmente mais disponíveis e, portanto, mais baratos, a gente também tem um cenário um pouquinho mais promissor para o mercado internacional. Lembrando que o mercado interno também tem aí uma perspectiva positiva de aumento de consumo interno. Então, se a gente pegar esses fundamentos todos, a gente pode dizer que, sem dúvida, o ano de 2018 não vai ser repetido no ano de 2019. 2019, então, teríamos custos de produção mais baixos, tanto para o frango como para suínos? Provavelmente. Quando a gente analisa a disponibilidade, né, esperada de grãos por ano de 2019, né, tanto para a farela de soja quanto para o milho, ainda é bastante mais interessante do que a gente viu no ano de 2018. É claro que a gente está no mês de janeiro, ainda precisa analisar como é que vai ser o desenrolar do clima durante esse período aí nas próximas semanas, mas mesmo assim a tendência ainda é positiva. Bom, se o consumo tende a subir e se as exportações tendem a aumentar, os preços seguem juntos ou há um limite no mercado para a gente melhorar o preço do frango e do suíno? Porque estão sob pressão, né? Sim, quando a gente analisa, é claro, o ano de 2018, o primeiro semestre foi muito complicado, né? Como a gente colocou, né? A questão da demanda externa muito prejudicada, o consumo interno ainda recuperando lentamente. Você tinha uma produção crescente que também trouxe mais pressão ainda sobre os preços. Esse ano já é um pouco diferente, né? A gente já tem uma produção um pouco mais equilibrada e uma demanda tendendo a ser mais positiva. Isso deve trazer preços mais positivos, sem dúvida, se a gente comparar com o ano passado. É claro que a gente precisa analisar também se esse mercado internacional vai realmente se comportar dessa forma que a gente está esperando, lembrando que são questões, por exemplo, de vírus na China, que é muito difícil a gente prever qual que é a movimentação desse vírus, mas tudo tende a nos levar a crer que isso vai ser grave na China e isso vai trazer sim uma oportunidade para o Brasil. Então a perspectiva é positiva sim para preços. Agora vamos falar um pouco do que ocorre na China, porque o noticiário fala muito sobre isso, mas você tem informações recém-chegadas de lá, de quem trabalha também com o Rabobank. A situação é muito grave, os prejuízos nas empresas chinesas, anunciados já nas primeiras semanas do ano, são altíssimos, né? Muitas empresas já perderam dinheiro, a rentabilidade caiu muito. Qual é a expectativa que o Rabobank tem diante do que está ocorrendo lá? O que vai afetar a produção lá? Nós temos também atuação, né, como banco na China, então nós temos aí uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu faço aqui no Brasil, ou seja, analisar as condições de mercado, os fundamentos e montar aí os cenários
em relação aos principais tópicos do mercado. Sem dúvida nenhuma, o principal tópico mundial, eu diria até para a proteína animal, é a peste suína na China. Os nossos cenários lá em relação a essa doença, o primeiro deles, que é o mais otimista do ponto de vista de controlar o vírus, seria uma queda entre 5% e 10% na produção. Lembrando que 50%, grosso modo, da produção de carne suína do mundo está na China. Então 5% já significaria 2,5 milhões de toneladas. Lembrando que o Brasil produz menos de 4 milhões de toneladas para carne suína, ou seja, é uma quantidade já bastante relevante para o comércio internacional de carne suína. Já no cenário mais pessimista, esse número poderia passar de 30% da produção. A gente não está colocando probabilidade em cada um dos cenários, está só destacando que ele pode, então, vir de 5% até 30%, que já seria algo em torno de 15 milhões de toneladas. Ou seja, isso afetaria não só o comércio internacional de carne suína, mas também a necessidade de compor a cesta de proteína animal com carne bovina e também com carne de frango. Então o Brasil deve se beneficiar nesse sentido, não só nas exportações de carne suína para a China, mas também de carne bovina e de carne de frango. Ocupando o espaço que a suína deixa de ocupar. Exatamente, porque quando você tem um problema dessa magnitude para a carne suína na China, você tem um aumento de preços por consequência. Isso traz uma diminuição do consumo de carne suína e um aumento do consumo de carne de frango e de carne bovina. Por isso que quando a gente fala nesses cenários, a gente está falando da cesta de proteína, né? Porque você acaba, claro, a maior parte é a carne suína, mas você precisa complementar um pouco com a carne bovina e com o frango. Peste suína africana na China é um problema grave. É um problema grave. Não só na China, né? Já está na Europa. Teve o ano passado um registro na Bélgica, muito próximo de países importantes na produção de carne suína, como a Holanda, como a França. Então é um sinal vermelho aí, amarelo, para o mundo todo, né? Eu acho que o Brasil faz um trabalho muito legal muito importante, né, em relação à proteção sanitária do nosso rebanho, mas é um alerta de que isso é uma vantagem hoje, mas tem que continuar sendo assim para os próximos anos, né? A gente usar isso como uma vantagem competitiva, esse status sanitário tão bom que a gente tem aqui no Brasil. Você ouviu Adolfo Fontes, analista de mercado de proteína do Rabobank. Para frango e para suíno, a perspectiva para o Brasil em 2019 ainda é bem melhor do que 2018. Agradeço a presença do Adolfo aqui conosco. Obrigado. Voltamos ao programa.